Vamos abrir nossa Bíblia. João, capítulo 6. Você gosta de pão? Gosta? Existem vários tipos de pães, né? Carioca ou massa grossa, tem o massa fina ou sovada ou pão de leite, né? Italiano, pão português ou quentinho, com a manteiguinha, né? Eu amo pão. Amo pão, amo. Sempre foi um sacrifício ter que diminuir carboidrato em alguma dieta e principalmente limitar o pãozinho de cada dia. Mas há algo em comum em qualquer pão que nós comemos por aí. Eles estragam. Eles mofam e às vezes ficam incomíveis. Pode saciar a fome por um tempo, logo depois temos mais fome. Dá sustância, mas a sustância também passa. Tudo nesse pão, nesses pães, é perecível. O que ele é, o que ele pode oferecer, perecível. Falamos da sustância, mas também o prazer que ele proporciona, passará. Depois, em outro momento, você vai querer mais pão quentinho, com manteiguinha, acompanhado de um café, né? Então, tudo passará. Que pão você tem buscado? Aliás, se nós lembrarmos da oração de Jesus, ele ensina a orar pelo pão. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Você está preocupado se terá pão amanhã? Hoje a pregação é sobre pão. Não vou ensinar vocês a receita de fazer pão, até porque quem faz pão lá em casa é a Mirna, não sou eu. Mas por que falar sobre pão? Porque Jesus multiplicou pães e peixes? Também. Mas mais do que isso, porque ele se apresenta como o pão da vida. O pão da vida. Então a gente está nesse contexto ainda do milagre de Jesus. O milagre que Jesus passou um tempo ensinando sobre o reino de Deus, sobre arrependimento. E os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Jesus precisa despedir a multidão porque eles precisam voltar para casa. Eles estavam do outro lado do lago de Tiberíades, ou Mar da Galileia. E ali, então, eles vão desfalecer se eles não voltarem, porque eles estão com fome. E Jesus falou: vocês têm que dar de comer. Como a gente tem que dar de comer? Fazendo as contas rapidamente, tinham aproximadamente 5.000 homens, contando todos, entre 15 a 20 mil pessoas. Eles precisavam de muitos denários para pagar alimento para esse tanto de pessoa. Olharam, às vezes não tinha nem onde reclinar a cabeça, não tinham dinheiro o suficiente para isso. Então, como que a gente vai dar de comer? Alguém tem alimento? Não tinha alimento suficiente. Jesus pergunta: o que vocês têm? Então, tinha um menino com pães e peixes. Jesus ora, multiplica, toda a multidão come. Sobram-se 12 cestos cheios de alimento. E a multidão, aquele povo de judeus que conheciam a Torá, quando viram o pão sendo multiplicado no deserto, lembraram do quê? Pão, fome, deserto, do maná. Quando Deus alimentou o povo de Israel no deserto no tempo de Moisés, a reação foi: quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Eles estavam reconhecendo Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, onde Moisés profetiza: o Senhor, seu Deus, levantará um profeta como eu, do meio dos seus irmãos israelitas. Deem ouvidos a ele. Aquele povo entendeu que estava diante do Messias prometido, do profeta, o rei que haveria de reinar. E a pergunta que fica é: o que fazer diante desse rei, diante do Messias? O que você faria diante do Messias? Claro que o povo judeu não pensava no Messias como nós entendemos depois de toda a revelação ter sido entregue a nós. Mas o que fazemos, o que faríamos, o que temos feito diante do Messias? Essa pergunta é importante: o que fazemos diante dele?
porque ela está condicionada pelo que conhecemos do Messias. O que nós fazemos é condicionado pelo que nós conhecemos. Nós agimos e reagimos baseado no Jesus que cremos. E muitas vezes o Jesus que cremos é um Jesus contaminado pela nossa experiência, nossos traumas, sonhos, definido mais por aquilo que somos do que pelo que de fato Ele é. Um Jesus que é mais uma projeção da própria pessoa. E o que esperamos, exigimos dele, o que oramos, falamos, o que agradecemos, murmuramos, tudo que nós fazemos reflete o Jesus que nós confiamos. O que eles fizeram? Tentaram obrigá-lo a ser rei, à força, conforme os seus próprios termos. E a pergunta é, como se encontrar com Deus encarnado? Como se encontrar com o Messias e querer forçar ele a fazer algo? Como? Então, antes de entrar no nosso texto de hoje, que é do 22 ao 40, precisamos tirar uma lição importante para o nosso relacionamento com Jesus, dessa parte. Jesus não é um acelerador da nossa vontade. Esses homens, ao se encontrarem com Jesus e descobrirem um pouco de quem Ele é, tentaram forçar Jesus a fazer a vontade deles. Que absurdo, não é mesmo? Mas sejamos sinceros, muitas vezes nós queremos agir igual na multidão. Diante de um Deus poderoso, amoroso, soberano, queremos que Ele use tudo que Ele é, todos os seus atributos, para cumprir a nossa agenda. Senhor, aquela multidão pode ter pensado, sente no trono e mate todos os nossos inimigos, nos torne livres dos opressores. Ou nós podemos pensar, Senhor, sente no trono, use o seu poder para eliminar todas as minhas dificuldades, eu não ter nada de dificuldade, os obstáculos para eu crescer na minha empresa, para eu ser conhecido, inclusive se for para eliminar pessoas, pode eliminar para eu ganhar dinheiro. Sente no trono e use o seu amor para comigo, mas para com aquele que me ofendeu, não, puna-o. Nós podemos fazer isso sem estar querendo exigir como a multidão exigia. O problema não está em desejar melhorias. Não está. Nós precisamos desejar melhorias. Está na motivação pela qual queremos a presença de Deus na nossa vida. Será que, às vezes, a gente não quer estar na presença de Deus, ou Deus presente em nós, na nossa vida, para que Ele faça a nossa vontade? Mas não somente isso, o problema também está na reação, quando a presença dEle não nos leva para onde nós queríamos ir. Como reagimos quando as coisas não saem da forma que esperamos? Então, diante do que veremos sobre Ele e de quem Ele de fato é, não do que achamos que Ele seja, o que nos resta é perguntarmos, Senhor, qual a sua vontade? O que devo ser? O que devo fazer? Porque quem transforma vidas é o verdadeiro Jesus, não a expectativa humana sobre quem Ele é. E quando falamos sobre Deus, nós não podemos usar, eu acho que, ou na minha opinião, Deus, porque o que Deus é, o que Cristo é, não pode ser relativizado ou reduzido à vivência particular alguma. Ele se definindo, o próprio Jesus se definindo, ou aqueles inspirados pelo Espírito Santo definindo quem Ele é a forma mais segura que nós temos de conhecermos Ele. Sabemos que Ele não é limitado pelas palavras, mas essas palavras da revelação das Escrituras têm tudo o que precisamos para sermos encontrados por Jesus e vivermos em piedade no presente. Nós vimos então que até o capítulo 6 aqui que Jesus está fazendo sinais, nós já vimos 5 sinais. Ele está fazendo sinais e esses sinais mostram a glória de Cristo, revela sobre quem Ele é. Mas além dos sinais, temos o próprio testemunho de Jesus, principalmente quando Ele diz, eu sou.
Nós vimos ele falando isso para os discípulos, somente o eu sou, né? Não temas, eu sou. E agora, das 7 vezes que Jesus utiliza o eu sou ligado a algum termo, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo. Das 7 vezes que ele apresenta isso, essa é a primeira vez. Eu sou o pão da vida. Então, depois da reação da multidão, de querer torná-lo rei à força, ele se retira sozinho para orar. Jesus ordena aos seus discípulos para irem para o outro lado de Cafarnaum, mas que os encontraria provavelmente ali no meio, em Betsaida. Os discípulos só não imaginavam que Jesus iria por sobre as águas, né? E eles foram, depois de todo esse acontecimento que nós já vimos. Chegando ao outro lado, a multidão encontra Jesus. Deram a volta e encontra Jesus ainda alvoroçada porque comeram do pão multiplicado, viram em Jesus o potencial para acabar com sua fome e a opressão que eles tinham. E eles vêm com um papinho, versículo 25, eles dizem, tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Ou como nosso português, você é por aqui? Né? Meio que um tom de surpresa, meio que um tom de, nós queremos mais daquilo que o Senhor deu para nós, mas se eles soubessem que Jesus sonda o coração, eles iriam logo para o que eles queriam saber de fato. Cadê o alimento? Cadê aquilo que eu acho que eu preciso para saciar minha fome? A multidão queria mais. Mais do que? Jesus vai ao ponto e ele mostra o que eles queriam. Versículo 26. Em verdade, lhes digo, vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E nessa fala de Jesus está a primeira lição que encontramos no nosso texto. Cristo não é o padeiro da vida, ele é o pão da vida. A primeira lição é sobre quem Cristo não é. Muitas vezes, quando olhamos Cristo é o pão da vida, também podemos tirar a lição de que ele não é, a partir daquilo que ele mesmo fala que é. Há uma diferença entre o pão da vida e o padeiro da vida. Jesus está dizendo, vocês vêm a mim, não porque querem a mim, mas vocês querem o que eu posso dar a vocês. Vocês comeram dos peixes, dos pães e gostaram. Vocês viveram um milagre, experimentaram do meu poder. É isso que vocês querem. Se por acaso algum dia eu parar de dar o que vocês querem, vocês procuram outras coisas, outras fontes. Porque para vocês o que importa são as bênçãos e não o relacionamento comigo. É como se Jesus virasse e dissesse isso para eles. Aquela multidão então foi atrás de Jesus, mas não estava de fato atrás dele. Estava atrás do que ele podia fazer por ela. E essa é uma pergunta que precisa ser feita a cada um de nós. Estamos em busca de qual pão? Estamos em busca do pão da vida ou apenas dos benefícios de estar perto dele? Estamos em busca de ser como ele ou apenas queremos a mesa cheia, a conta com dinheiro suficiente e o status dos sonhos, que não é nada errado a gente ter, ok? Mas qual é o motivo pelo qual você se aproxima de Jesus? Que você está perto dele. Nós temos nossa padaria normalmente onde costumamos comprar aquele pão que gostamos. Não é mesmo? Nós temos. Sabemos onde normalmente está o pão, qual é esse pão, mas dificilmente sabemos o nome do padeiro. Dificilmente. Às vezes pode ser algo pequeno que a gente tenha contato e relacionamento. Mas a razão é simples. Nós vamos até ali por causa do pão e não do padeiro. Era exatamente isso que Jesus estava expondo àquela multidão. As pessoas tinham ido atrás dele
Não porque o queriam, mas porque queriam o que ele podia oferecer. Nesse caso, o verdadeiro Deus dessas pessoas é o que Jesus está dando, não Jesus. A satisfação deles é no produto e usam Jesus como meio para conseguir esse produto. Duas evidências mostram quando alguém trata Jesus como padeiro e não como pão. A primeira evidência é que a fome persiste, a fome continua. Jesus não está como um amargurado dizendo, já que não vieram atrás de mim, eu não vou dar o que vocês querem. Até porque a gente sabe que Jesus, mesmo sondando corações e vendo a intenção, Jesus ainda fez muitos milagres para essas pessoas. Jesus, ele diz o que diz porque sabe que não adianta comer desse pão apenas. Porque se comemos o pão, o que acontece depois de 3 horas? Praticamente, tem alguns esfomeados que é menos tempo, mas o que acontece depois de 3 horas? Temos fome novamente. Teremos fome de novo. Então, as palavras de Jesus para buscar a comida permanente, eterna, é porque ele sabe o que verdadeiramente sacia a fome da alma. É como se Jesus virasse e dissesse: o que esse mundo pode oferecer, que é o que vocês tanto buscam, se matam às vezes, se sacrificam, não é o que vai satisfazê-los. Jesus não está dizendo para negligenciarmos tudo e todos. Jesus não está dizendo que casar, dinheiro, carreira precisam ser jogados fora. Esse assunto não é sobre coisas ruins e coisas boas. Não é sobre isso. É sobre qual é o nosso alimento prioritário. O nosso principal alimento para a vida. É sobre o que realmente mata a fome do coração, dos desejos humanos. Então aqui vai uma verdade que já sabemos, mas precisamos muitas vezes relembrar. Embora seja Deus que nos dê para vivermos a vida no presente, não é casamento, filhos, carreira, fama, dinheiro, sexo, outra fonte de prazer qualquer, que trará contentamento, paz e preenchimento do nosso vazio. Porque isso tudo que foi falado são meios que temos para louvarmos, para adorarmos o Senhor. Nós podemos adorar e devemos louvar o Senhor por meio do nosso casamento, dos nossos filhos, da carreira, do dinheiro também, como nós lidamos com o dinheiro, por meio também da vida sexual no casamento. Tudo isso são meios para louvarmos e adorarmos nosso Deus. Mas não é o fim. O que nossa alma clama e precisa é comer do pão da vida. Do pão da vida. Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. O tamanho do vazio é o tamanho da eternidade que só pode ser preenchido pelo eterno. Então, quando a única coisa que buscamos são os benefícios, quando visamos apenas os benefícios, um casamento, tudo isso que nós falamos, mesmo que tudo isso seja concedido, o vazio vai permanecer. E muitas vezes, quando essas coisas são conquistadas, e ainda assim o vazio continua ali, a frustração é muito maior. Parece que o vazio aumenta. Porque olharemos e nós não veremos mais solução no horizonte visível e temporal. Nós não veremos mais solução abaixo do sol, como, por exemplo, o autor fala lá em Eclesiastes. Porque abaixo do sol nada vai adiantar para a gente. Então, a primeira evidência de quem busca Jesus como padeiro e não como pão da vida é que a fome continua. A fome persiste. A segunda evidência, quando alguém trata Jesus como padeiro e não como pão, é a troca. Como assim? A troca? Quem trata Jesus como padeiro está sempre disposto a substituí-lo por outro padeiro. Outra fonte de satisfação, assim que parecer melhor ou mais conveniente. Outra crença, outra prática, outra fonte de conforto que sirva melhor aos meus próprios desejos. Não há fidelidade ao padeiro. A fidelidade a quem oferece o melhor serviço no momento. Quantas vezes
trocamos Jesus, o pão da vida, por outro pão mais barato. Não, jamais troquei Jesus. Sempre vou dizer que Ele é meu tudo, meu universo. Sempre serei cristão, evangélico, protestante. Mas não trocamos Jesus apenas quando trocamos de religião ou crença. Mas também quando trocamos, por exemplo, a verdade por algo que seja mais doce aos ouvidos. Quando deixamos de priorizar o próximo e olhamos apenas para o nosso próprio umbigo. Mesmo quando conseguimos ajudar o próximo. Quando reunidos como corpo de Cristo, passamos pelas pessoas e não cumprimentamos as pessoas, principalmente quando não conhecemos as pessoas. Sair da zona de conforto e conversar com o desconhecido? Eu não vou fazer isso. Não precisa ser algo escancarado a troca por Jesus. Pode ser sutil. Algo que parece normal para mim e para você. Jesus não é o padeiro da vida, Ele é o pão da vida. Então Jesus continua. Versículo 27, 28 e 29. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. A segunda lição que aprendemos no nosso texto é: o alimento para a vida eterna é concedido por meio da fé. Por meio da fé. A multidão, ouvindo então Jesus falar em trabalhar, trabalhe pela comida que não perece, reage com uma pergunta natural. O que a gente vai fazer? Que obras devemos fazer para realizar as obras de Deus? Provavelmente eles raciocinaram o seguinte: Jesus não nos quer dar o pão de graça. Ele quer que trabalhemos pelo pão. Então, ele não é o padeiro, talvez aqui na nossa ilustração ele seja o dono da padaria, né, oferecendo emprego. Na cabeça de muitos funciona assim: vocês querem alimento? Então, trabalhe, quer o pão? Entre no ministério, sirva. Vocês precisam pagar um preço, precisam merecer, e aí dia 5 cai o pagamento. Estamos habituados a isso. E isso tem um fundo de verdade mesmo. Paulo diz em 2 Tessalonicenses capítulo 3, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar também, não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam seu próprio pão. A diferença é que aqui não é sobre o pão que perece. Não é sobre o sustento do trabalho. A lógica da eternidade, do pão da vida, da comida eterna, é diferente a lógica. Não é sobre fazer. Por que não é sobre fazer? Porque se tivermos que trabalhar para conquistar, no final o mérito é de quem? De quem? De quem trabalhou. No final, quem vai ser glorificado? Quem fez e conquistou. Não é sobre, então, fazer, porque a gente sabe que Deus não divide glória com ninguém. A glória dele com ninguém, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A lógica é diferente. Então, Jesus vai explicar sobre esse trabalho. E a forma que ele fala, que ele nos mostra, é que a obra não é nossa, mas é uma obra do próprio Deus. Olha o que ele diz: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Nós precisamos entender isso direito. O texto vai nos explicar. Primeira coisa é a lógica do trabalho, como a gente tem falado. Enquanto a lógica do pão que perece é trabalhe para comer, a lógica do pão eterno é seu trabalho é se alimentar, é comer. Mas a gente vai explicar um pouco disso ainda mais para frente. O que é comer, o que é comer, que é crer, confiar.
Mas a gente pode perguntar, e as boas obras que lemos na Bíblia? A santidade que devemos ter? Isso não fala para a gente desenvolver a salvação, pastor? Fala. E esse não é o trabalho? Não. Nosso trabalho é comer e depois que comemos, temos energia para fazer. Então não fazemos para Deus nos dar o pão. Fazemos porque Deus nos deu o pão da vida pela graça, que não conseguiríamos obter. Uma ilustração que a gente pode fazer é: éramos como alguém desnutrido que não tinha forças para nada, nem para levantar da cama, conseguir trabalhar e ir atrás do seu sustento, presos à sua limitação. Deus então concede o alimento para que tenhamos nutrientes e energia para realizar as obras. A gente lembra de Efésios capítulo 2, 8 a 10, nós somos salvos pela graça, nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Nós trabalhamos, nós fazemos como consequência daquilo que Deus nos deu para nos alimentarmos. Mas também, para entendermos melhor sobre o que Cristo está falando aqui, crer é comer, comer é crer. A gente então tem alguns versículos que a gente vai passar, porque para mostrar como que isso faz sentido. Olha aqui. Então lhes disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Aqui já começa o absurdo, não é mesmo, gente? Porque eles acabaram de passar por uma multiplicação de pães e peixes. Certo? Uma multiplicação de pães e peixes. Jesus já estava curando. Jesus já tinha curado enfermos. E as pessoas olhando e falando: quais são os seus feitos? Me conte aí o que o Senhor fez. Né? E eles ainda acrescentam: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. E Jesus então responde: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. E aqui Jesus faz questão de trazer uma comparação e mostrar como que o maná apontava para o verdadeiro pão, o pão da vida que era ele. Eles não sabiam ainda que Jesus era o pão da vida. E aí por isso que eles perguntam: por que o pão de Deus... Jesus acrescenta: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E aí então eles falam: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Novamente, eles queriam o pão, o maná. Declarou-lhes Jesus então: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Crer é comer, comer é crer. E a gente ainda tem outros versículos. 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Versículo 51, eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus está falando da carne dele. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, 53, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim, viverá. Esse é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. O que Jesus está falando aqui, que já liga ao nosso terceiro ponto, é que comer e beber é uma alusão à sua morte na cruz. Então, é crer, mas crer em quê? Na sua morte, na sua carne, na cruz, no seu sacrifício. Então, Jesus está falando do seu corpo e do seu sangue no sacrifício dele. Quem não crer em mim e no meu sacrifício não tem parte comigo.
A obra de Deus é que creiamos em Cristo, que Ele é o pão da vida que desce do céu, enviado para nos dar vida eterna, ao entregar a sua própria vida por nós. O que nos permite, então, confiar é justamente o fato dele ter se entregado por nós. Então, nós precisamos entender que o que Jesus está falando aqui é que o pão, comer, trabalhar pela comida que não perece, a ideia de para a vida eterna, aquela que o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo, e aí depois Jesus diz, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então o que Jesus está falando é que a crença nele, a crença no seu sacrifício, é o que dá o alimento e é o que dá a vida eterna para todo que nele crê. Mas Jesus mostra para a gente que só consegue comer, só consegue crer, experimentar quem o Pai der a Cristo. Versículos 36, 37 e depois o versículo 44 diz: porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Ou seja, eles tinham visto Jesus, eles viram um sinal, mas não creram como deveriam crer. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Então estamos acostumados com a lógica, como a gente tem visto, a lógica do pão que perece. Que inclusive também foi parte da maldição para o homem lá no Éden, né? Com o suor do seu rosto comerá o pão. Então estamos acostumados e precisamos correr atrás do sustento. Fadados a conquistar o que precisamos para sobreviver. Mas quando a gente fala sobre alma, sobre coração, sobre preencher o vazio, o sentido da vida, sobre a salvação, nós estamos lidando com algo que perdemos justamente por causa do mérito. Adão e Eva perderam o relacionamento com Deus por causa do mérito, por causa do pecado. Então, como que a gente poderia conquistar aquilo que a gente já perdeu pelo mérito? Por nosso próprio mérito. Não tem sentido. Nós não podemos, não é o nosso suor que conquistará aquilo que precisamos para a salvação. Nós precisamos de um suor ser derramado por nós, um suor por muitos, um suor sem o cheiro do pecado, sem um gosto amargo do erro, um suor do próprio Deus encarnado. E a única vez que a palavra suor aparece nos evangelhos é no Getsêmani, quando Jesus, suando como gotas de sangue, se prepara para ir à cruz. Foi ali na cruz que ele pagou com o próprio sangue o pão que agora é oferecido pela graça para muitos que crerem. Então, meus irmãos, o que nós estamos vendo aqui é a lógica do pão da eternidade, do pão eterno, que é o pão que sacia a fome da alma, os desejos do nosso coração. E Jesus está falando, o Pai traz a mim, mas vocês precisam entender que é desse pão que vocês precisam comer. Eu sou o pão da vida. Mas o que eu estou querendo dizer é que eu vou me sacrificar, a minha carne vai ser moída, vai ser sacrificada, o meu sangue vai ser derramado, e vocês precisam ter parte comigo, crer nisso, creiam naquele que foi enviado por Deus. Creiam. Mas para entendermos melhor o que é crer, a gente pode também entender crer como confiar. A palavra usada no texto para descrever essa experiência, então, é crer. E uma tradução que a gente pode usar nesse contexto é confiar. Comer é um ato de confiança em Cristo Jesus. E confiança não é apenas saber o que aconteceu. Eu vou dar uma ilustração. Quando a gente faz o nosso prato, quando a gente se alimenta no nosso dia a dia, a pessoa confia que aquilo vai gerar vida no corpo, vai gerar nutrientes, que a gente precisa para viver, não é mesmo? E aí, se a gente colocar lá no prato e ficar olhando, nós teremos esses nutrientes?
basta saber ali. O que acontece? Nós precisamos comer, não é mesmo? Confiança, então, é a gente saber e aquilo gerar vida em nós. Aquilo gerar vivência coerente com aquilo que nós cremos. Comer, então, é um ato de confiança. Da mesma forma, crer em Jesus é depositar nele a confiança de que ele é quem diz ser e só ele pode satisfazer o nosso coração com seu sacrifício. Uma imagem que ajuda a entender também o que é essa fé, imagine aqui um muro alto e uma criança sentada e o pai falando, pule para essa criança. Pule, pula, eu te seguro. Você confia no pai? Aí a criança diz, confio. Então pula. Não. Minhas filhas fazem isso comigo. Elas me ludibriam. Elas me enganam. Elas falam, eu confio, mas não vou pular não. Então elas confiam? Não. Elas não confiam. Confiar aqui é se lançar nos braços do Pai. Crer em Jesus é afirmar com própria vida, eu creio que tu és Senhor que morreu por mim. Isso é tão real que todo pecado é uma forma do ser humano dizer para Deus, eu não confio em você. A raiz de todo pecado, desde o relato de Gênesis 3, é justamente a recusa em confiar em Deus. A decisão de que Deus não vai dar conta de satisfazer a minha alma. E por isso eu preciso construir com as próprias mãos uma saída alternativa para a minha alma. É a lógica de quem em cima do muro, ao invés de se lançar nos braços do Pai, pede uma escada. Ou tenta construir um elevador. Não, eu não vou pular. Nessa ilustração, confiar, a gente sabe que toda ilustração é limitada, tá, gente? Confiar é se lançar nos braços daquele que pode lhe segurar. Não vão sair por aí pulando os muros, tá bom? Literalmente. Mas podemos exemplificar como muitas vezes, mesmo salvos, mesmo já estando nos braços do Pai, nós preferimos ficar em cima do muro ao invés de confiarmos em Jesus. Jesus pode estar, a ideia nessa mesma ilustração, seguindo a ilustração, Jesus está aqui chamando você, falando, não acesse esse conteúdo imoral. Não se jogue nas bebidas, na glutonaria. Não precisa dessa fonte de prazer pecaminosa. E em cima do muro, alguns estão pensando, mas Jesus, você não dará conta do que minha alma precisa para ser satisfeita. Então eu preciso fazer o que eu acho que vai dar certo. Ou Jesus diz, vem meu filho, confia em mim. Se lance em meus braços e saia desse emprego que te pede para fazer coisas ilícitas, mesmo você já dizendo que não quer fazer. E aí em cima do muro, alguns vão pensar, mas Jesus, como eu vou sustentar minha família? Você não é capaz de prover o pão nosso de cada dia e nem o grau de conforto que eu quero. A ideia é, confiemos nele. E tem algo maravilhoso na confiança, que inclusive nos ajuda a percebermos se estamos realmente confiando, que é o descanso. Nós conseguimos descansar quando confiamos. Porque se tem algo que pode definir tentar viver pelos próprios feitos, é exaustão. Cansa. Não é mesmo? Naturalmente, no nosso dia, a gente precisa fazer as coisas, certo? Nosso trabalho e todas as coisas. Não cansa? Cansa. Cansa fazer as coisas pelas próprias mãos. Mas quando a gente lida com a alma, é um cansaço que a gente não consegue suprir. Nós não conseguimos suprir. Mas se Ele nos amou quando éramos inimigos, imagine agora que somos filhos e filhas. Então confiemos e descansemos nele. Tem uma frase bem conhecida de um teólogo Agostinho, não Carraro de Hipona, tá? Que ele diz, criaste-nos para ti e o nosso coração viverá inquieto enquanto não repousar em ti. Nós fomos feitos para Deus e tornados novas criaturas para conseguirmos repousar nele,
aquietando o nosso coração insatisfeito. Meus irmãos, Deus nos trouxe para os braços de Cristo. E esse é o lugar mais seguro onde o nosso coração consegue repousar. Uma vez ou outra, nos encontraremos querendo voltar para cima do muro. Mas precisamos lembrar que Ele é o pão da vida. E não há qualquer outro pão que podemos buscar, trocar e ainda ficarmos satisfeitos, a não ser Jesus Cristo. Nós podemos ficar tranquilos porque quem o Pai levou ao Filho, nenhum se perderá. Que mensagem de segurança para nós, de esperança. Versículo 39 e 40 diz: E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Se Jesus está falando, meus irmãos, nada pode nos tirar dos braços dele. Nós já temos esse pão da vida. Nós comemos dele quando confiamos e toda vez que ceamos, que vamos fazer daqui a pouco, nos lembramos que Jesus Cristo é o pão que desceu do céu e derramou o seu sangue para nos dar vida. Não é literalmente o corpo e o sangue de Jesus, mas é a lembrança de que o pão da vida recebemos pela graça. Mas nos lembra que não foi de graça. Alguém pagou para que a gente confie. Ele mesmo pagou o preço. A ceia vem para nos lembrar que Deus nos levou até o pão da vida. E agora podemos nos banquetear constantemente de Jesus e tudo que Ele é. Todo o seu amor, sua bondade, justiça e toda a força que a vida eterna nos dá para vivermos no caminho da vontade dEle. A ceia vem nos lembrar que Ele é a nossa única esperança. A esperança que não falhará. Nós nos lembramos do corpo de Cristo. Nós nos lembramos do sangue derramado para a remissão de pecados. E Jesus fala que Ele é o pão da vida. E que Ele dará a sua carne, o seu sangue derramado. Quem crer nisso tem a vida eterna. Toda vez, então, que nós ceamos, nós nos lembramos como comunidade que somos unidos por esse sacrifício. Somos reconciliados com Deus, porque Ele é o pão da vida, dado em favor de muitos, todos aqueles que crerem. Devemos lembrar disso no nosso dia a dia. Devemos lembrar disso nesse momento.